Como é que vamos fazer circular a informação entre nós quando há reuniões? Uma coisa tão simples como há um pedagógico à quarta-feira. Nós, na quarta-feira seguinte, é-nos dado uma fotocopiazinha em papel e lá estamos ali a falar sobre o que foi falado na quarta anterior. E só dizer que aquela ata podia ser feita e distribuída em rede no próprio dia e quem quisesse a informação acedia a ela e quando iríamos para uma nova reunião já seria para tomar decisões, uma coisa tão simples como isto, que reduziria o tempo que nós perdemos em reuniões nas escolas e que é imenso. Se as pessoas aderissem a sistemas de circulação de informação nas escolas e que fossem, por exemplo, uma falta enorme, softwares para funcionamento interno das escolas que não sejam apenas aquele de marcar faltas, que é o que nós lá temos, e que é praticamente um monopólio de uma empresa, que não sei se está aqui representado, sinceramente, mas que praticamente é o mesmo programa em todo o lado e que só serve para fazer aquilo, mas que não serve para circular informação entre os professores, enquanto as escolas, por exemplo, tiverem a usar a plataforma Moodle, que para mim sempre foi pouco atrativa e que agora cada vez mais as pessoas não aderem a ela para circular a informação. Enquanto não houver uma aposta, não apenas no equipamento, mas também no conteúdo desse equipamento, e esse conteúdo não ser indiferenciado, como eu vos digo, e estar ao serviço das necessidades efetivas das escolas, há muita coisa que não conseguirá ser rentável. Porque muitas vezes o que é que nós temos? Temos decisores políticos. E não estou aqui a fazer nenhuma alusão a ninguém. Mas enquanto tivermos decisores políticos que legislam com base em ideias pré-concebidas, recolhidas em livros, em experiências em outros países, que tiveram níveis de literacia há 100 anos, que nós não temos, enquanto nós tentarmos aplicar cá medidas de fim de trajeto, que são usadas bem em países que atingiram velocidade de cruzeiro no seu trajeto educacional, enquanto que nós ainda não atingimos esse estado, mas enquanto nós decidirmos importar fórmulas de países de sucesso, mas que chegaram a esse sucesso de uma outra maneira e que agora estão a aplicar essas medidas quando já chegaram a esse patamar, enquanto nós quisermos queimar etapas, sem perceber que as apostas têm que ser feitas no mínimo a médio prazo e não pensadas em ciclos político-eleitorais, enquanto nós não pensarmos que o sucesso se consegue ao fim de uma geração de escolaridade básica, começando no primeiro ano e acabando agora no 12º, e pensarmos a aposta que é feita em 2010 é para render para aí em 2020, seja qual for o partido que está no governo, seja qual for o ministro, enquanto não se perceber que os equipamentos são distribuídos não com base em calendários particulares, mas num projeto, num cronograma que passe por formação, em primeiro lugar formação, e em segundo lugar a distribuição de equipamentos e aplicação, enquanto não for monitorizada essa aplicação, nós não sabemos, por exemplo, acho eu que não há nenhum estudo sobre isso, nós não sabemos neste momento qual é o balanço da aplicação dos Magalhães no ano passado, quantas escolas os usaram, com que frequência foram usados nas aulas, com que ganhos, e se não seria melhor ter começado, por exemplo, pelo terceiro ano, e não no primeiro, que os miúdos ainda não sabem sequer ler, na maior parte dos casos, embora já possam, obviamente, mexer nos iconezinhos e carregar e fazer uma série de coisas que são muito interessantes, mas enquanto não entendermos que esse trabalho de complementaridade entre as escolas, seja estrutura ministerial, seja o plano tecnológico de educação, seja o que for, mas que tem que ser feita uma articulação atendendo às necessidades concretas do terreno, ou seja, o professor, para poder formar alunos que tenham a competência de usar as tecnologias e as usarem de forma rentável, positiva, tem o próprio professor que o saber fazer. E vamos ser claros, isso ainda não acontece. Vamos fazer uma aplicação multimédia com uma coisa tão básica como o Movie Maker. Muitos professores não o sabem fazer. Eu estive em formações em que a formação dada a professores era ao nível de aulas que eu às vezes dou ao 6º ano. E enquanto não percebermos que tem que haver aqui mesmo, não vou dizer a mudança de paradigma, que isso é um lugar comum, mas enquanto não percebermos que a própria formação das escolas tem que ser dada aos professores por quem percebe mesmo do ofício, que sois vós, e enquanto do outro lado também não se perceber que essa formação tem que ser feita com base nas necessidades efetivas das escolas e não na teoria do que é que as escolas precisam, volto a dizer, essa complementaridade está em risco. Mais do que ferramentas para pesquisar, também temos que ter conteúdos. Nós não podemos ter conteúdos colocados nos computadores das escolas um bocado
o que é que nós podemos pôr aqui sem ser pirateado. Porque até uns anos atrás, há que dizer também com frontalidade, muitas vezes pirateavam-se as coisas e está a andar. E às vezes explicar às pessoas que não se podem piratear as coisas é complicado. Porque eu não posso chegar a casa, fazer uma cópia de um DVD que lá tenho, muito bom que eu comprei, e ir mostrá-lo na escola. Isto é um ato ilegal. Vocês fazem umas cópias dos filmes e dão às vossas... Desculpe. Mas, independentemente de ser a vida de muitos desses alunos, mas o quê? Eu vou lá com o filmezinho pirata? Não. Têm que ser produzidos conteúdos. Eu muitas vezes uso... está na escola, foi comprado, é legal. O Era Uma Vez o Homem já está muito desatualizado, mas os miúdos gostam de ver aquilo tudo. Mas quando é que nós apostamos em produções de conteúdos educacionais próprios que não passem apenas por 2 ou 3 editoras de manuais escolares? Os projetos devem ser, no mínimo, a médio prazo, devem ser tecnicamente competentes e, como vos digo, terem uma agenda própria, um cronograma próprio, um objetivo próprio. Não estarem condicionados por concursos que são lançados agora porque têm que ser agora, que têm que ser assinados os protocolos agora porque têm que ser mesmo agora, porque senão não vai a horas do telejornal. Não podem ser feitos dessa forma. Se a nossa educação não está bem, a nossa educação nunca esteve bem. E porquê? Porque nós devemos ser o país com mais reformas, mais portarias, mais decretos, mais despachos, mais tudo. Não é por falta de boas intenções. Mas o engraçado é que o Ministério da Educação, que foi criado pela primeira vez, e já estou quase a acabar, em 1870, fechou ao fim de 3, 4 meses. Achou-se que não era necessário. E estava na dependência de outros ministérios. Mesmo nessa altura, houve cerca de 15 reformas levadas ao Parlamento entre 1870 e 1880. E todas elas eram ótimas no papel. Todas elas tinham as melhores das intenções. Aqueles políticos têm todos nomes de ruas. Provavelmente os atuais não terão. Mas não é isso que vem ao caso. Mas todos eles eram excepcionais. E todas as reformas falharam. Porquê? Porque muitas vezes eram feitas de cima para baixo, sem perceber exatamente o que é que estava a passar lá em baixo. Se calhar era bom recordar que há 120 anos se tentou fazer isso e as coisas correram mal, exatamente porque não adianta legislar sem terem atenção quem vai aplicar as leis. E, fazendo aqui um ligeiro salto, os últimos anos têm sido demasiado traumáticos para a educação, para todos os que participam na educação, exatamente por haver um desajustamento imenso, não apenas político, não apenas de interesses laborais, mas principalmente, em muitos casos, em termos pedagógicos, entre aquilo que no topo se acha que funciona e aquilo que na base se pensa que funciona. Essa cooperação é mais importante do que nunca. Muito obrigado.